Bom, o primeiro procedimento especial que nós iremos ver, né, são os embargos de terceiros. Então, hoje eu vou explicar dois procedimentos especiais que eu digo que são os mais simples de compreensão, que são os embargos de terceiros e depois nós vamos ver a ação munitória. Tanto embargos de terceiros como a ação munitória são procedimentos especiais que nós vimos, né? O que são procedimentos especiais? Que além daquelas regras comuns do procedimento comum, eu tenho algumas regras processuais específicas dos procedimentos especiais. Então, eu vou, nos embargos de terceiros, por exemplo, eu vou pegar essas regras que nós vamos ver hoje, aplicar exclusivamente para os embargos de terceiros, e naquilo que for omisso, o procedimento dos embargos de terceiros, eu vou utilizar o procedimento comum. E a mesma coisa vai acontecer na ação munitória. A ação munitória também terão suas regras especiais, e naquilo que o procedimento for omisso, eu deixo de ter as regras agora especiais da ação munitória e vou utilizar as regras do procedimento comum. E os dois também são procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. O que isso quer dizer, jurisdição contenciosa? Quer dizer que são procedimentos especiais, que a gente acabou de ver, mas que a essência desses dois procedimentos, como os outros de jurisdição contenciosa, é o litígio entre as partes. Então, eu vou ter um conflito entre autor e réu, e aí o Estado, quando ele é provocado para intervir na solução daquele conflito, o julgador fica acima das partes e vai solucionar aquele litígio, porque é um procedimento especial de jurisdição contenciosa em razão da existência de um conflito entre as partes. Então, o primeiro deles são os embargos de terceiros. Qual é a finalidade dos embargos de terceiros? Vamos dar um exemplo para que vocês possam compreender isso. Imagine que um cliente procura, né, você no seu escritório e relata a seguinte situação. Doutor, eu comprei um imóvel de uma pessoa que estava vendendo lá um apartamento, eu me interessei pelo apartamento, e aí eu me certifiquei que a matrícula do imóvel estava tudo correto, eu fui no cartório, tive acesso a uma certidão de matrícula em que não havia nenhum ônus, não havia nenhuma anotação de penhora, de alienação fiduciária, o bem estava livre e desembaraçado para negociação. Fui na Justiça do Trabalho, peguei uma certidão negativa em nome da pessoa que estava vendendo o imóvel. Fui na Justiça Comum, também peguei uma certidão negativa em nome da pessoa que estava vendendo o imóvel. Ou seja, eu me certifiquei, tomei todos os cuidados e comprei o imóvel, comprei o apartamento. Fui no cartório, fiz a escritura de compra e venda, averbei a escritura de compra e venda na matrícula do imóvel. Perfeitamente, o imóvel está no meu nome e eu sou o proprietário. Depois de um ano dessa compra, na semana passada, eu recebi uma intimação da Justiça do Trabalho dizendo que esse apartamento que eu comprei, ele foi penhorado em uma reclamatória trabalhista. Aí eu fiquei assustado com isso, por isso que eu vim aqui procurar o doutor para me dizer o que eu devo fazer. Porque quando eu comprei o imóvel estava livre, desembaraçado, e agora eu recebi um comunicado de que o imóvel ele foi penhorado em um reclamatório trabalhista. O advogado, então, vai na Justiça do Trabalho, faz a consulta no processo e constatou a seguinte situação: que o proprietário do imóvel que vendeu para o cliente, ele era sócio de uma empresa. E nessa reclamatória trabalhista, houve a desconsideração da pessoa jurídica, e aí foi descoberto que havia esse imóvel
de propriedade de um dos sócios, mas que havia sido alienado para um terceiro, e o advogado, então, lá do reclamante na Justiça do Trabalho, pediu que fosse alegado fraude à execução, portanto, aquela venda não seria considerada válida, em razão do alegado que seria feito o negócio em fraude à execução. Então, o juiz do trabalho tem que fazer isso, ele tem que intimar aquele que consta como proprietário, informando a situação de que o imóvel está sendo penhorado em um reclamatório trabalhista. Aí o advogado que foi procurado lá pelo cliente, ele pensa o seguinte: bom, aqui eu tenho que tomar uma providência para demonstrar que você, cliente, é um terceiro adquirente de boa-fé, que você comprou o imóvel não em fraude à execução, que você é um terceiro que adquiriu o imóvel de boa-fé. Só que você, cliente, não é parte do processo trabalhista. O processo trabalhista é entre o reclamante, o João, e entre a empresa, e que houve a desconsideração da pessoa jurídica, e agora estão atingindo bens dos sócios. Só que você não é parte do processo, e você precisa defender a posse e a propriedade desse bem que você possui, e que houve uma constrição judicial desse bem por uma determinação judicial. Então, é nesse momento que o advogado percebe que o único instrumento processual cabível para que ele possa defender os interesses do seu cliente será a oposição de um procedimento especial chamado de embargo de terceiros. Porque quais são os requisitos para que os embargos de terceiros sejam opostos? Primeiro, que aquele que vai utilizar o instrumento de embargo de terceiros não seja parte do processo em que houve a constrição do bem. Então, lá no processo trabalhista, que foi originária a constrição do bem naquele processo trabalhista, o terceiro que adquiriu o imóvel, o cliente lá do advogado, ele não é parte do processo. Então, ele é um terceiro. Então, o primeiro requisito é esse. Segundo requisito, esse terceiro, que não é parte de um processo, ele sofreu uma constrição, vamos entender essa constrição como um esbulho ou uma turbação. Esbulho, perdeu a posse sobre um bem. Turbação, existe uma ameaça de perda da posse de um bem, do qual ele é possuidor ou até mesmo proprietário, e que ele precisa, então, provar que ele, terceiro, ele é um adquirente de boa-fé, ele é um possuidor de boa-fé, portanto, aquela constrição deve ser revogada e o bem liberado para o terceiro. Então, primeiro requisito, não ser parte do processo. Segundo requisito, que tenha tido uma constrição em um bem de posse do terceiro, né, através de um esbulho ou uma turbação. E aí, em razão dessa constrição, o terceiro pretende demonstrar que aquele bem não pode continuar penhorado, certo? Então, primeiro, os embargos de terceiro é uma ação autônoma do processo em que houve essa constrição, tá? Então, esse advogado que vai defender os interesses desse terceiro, que atualmente é o proprietário do bem, mas que tomou conhecimento que esse bem ele foi penhorado em uma reclamatória trabalhista, esse advogado vai dar entrada com o processo, vai ajuizar uma ação chamada de embargos de terceiros, em que ele vai tentar defender a posse ou até mesmo a propriedade desse bem, tá? Então, se ele vai dar entrada, ajuizar com um processo, ele é óbvio que tem que distribuir esse processo vinculado ao processo principal. Qual que seria o processo principal que eu vou vincular os embargos de terceiro? Nesse exemplo que eu estou trabalhando, a reclamatória trabalhista. Então, eu vou entender, nesse exemplo, a reclamatória trabalhista como o processo principal,
Então, os embargos de terceiros serão distribuídos por dependência a esse processo principal, e aí será apensado ao processo principal, tá? Bom, então ótimo. Então nós já vimos qual é o cabimento dos embargos de terceiros. Não ser parte no processo, o terceiro ter sofrido uma constrição em um bem, ou uma ameaça de constrição de um bem, em razão de uma determinação judicial de um outro processo, tá? E aí, tanto o proprietário como possuidor de um bem tem legitimidade ativa para opor os embargos de terceiro. Então, eu sou proprietário, no exemplo que eu estava trabalhando, o cliente, quando procurou o advogado, ele estava já dizendo que ele era o proprietário, e além da propriedade, ele tem a posse também. Então, ele quer defender tanto a propriedade como a posse. Mas tanto o possuidor, que não tem a posse, a propriedade, como o proprietário, mesmo que ele não tenha posse, tem legitimidade para defender a posse ou a propriedade através dos embargos de terceiros, tá? Outra informação que é importante sobre os embargos de terceiros, qual é o momento em que eu posso opor os embargos de terceiros? Então, o advogado, quando ele analisa a situação, interpreta que deverá ser utilizado o procedimento especial de embargo de terceiros, ele agora vai verificar se ainda existe momento para isso. Mas quanto ao momento, a gente percebe que os embargos de terceiro ele tem um prazo bem longo para a sua oposição. Porque olha só, o código fala o seguinte: os embargos de terceiros, ele pode ser oposto a qualquer momento no processo de conhecimento até o trânsito em julgado na sentença. Então, vamos imaginar que essa reclamatória trabalhista, que é o exemplo que eu estou tentando ilustrar para vocês, ela não transitou em julgado ainda. Está numa fase inicial, porque a constrição foi, por exemplo, por um arresto, uma tutela cautelar de arresto. Então, a sentença não transitou em julgado ainda, portanto, existe tempestividade para se opor os embargos de terceiros, porque não houve o trânsito em julgado da sentença. Mas depois que transita em julgado uma sentença, e vai ser iniciada a fase de cumprimento de sentença, mesmo na fase de cumprimento de sentença, ainda é cabível a oposição de embargos de terceiros. Na verdade, a grande maioria dos embargos de terceiro que são opostos, eles são opostos já na fase de execução, porque já é na fase de execução, cumprimento de sentença, que ocorre a penhora de um bem, em que o credor, que é o exequente, né, ele vai tentar encontrar bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito. E nesse exemplo da reclamatória trabalhista, foi isso que aconteceu. O reclamante, já na fase de execução, estava tentando encontrar bens em nome da pessoa jurídica para penhora. Não conseguiu, requereu a desconsideração da pessoa jurídica, o juiz acatou, deferiu o pedido e determinou que fosse incluídos os sócios no polo passivo da demanda. Portanto, agora, bens dos sócios também poderiam garantir. E isso já estava acontecendo na fase de execução, cumprimento de sentença. Então, até na fase de execução, é possível a oposição de embargos de terceiro. O código fala que na fase de cumprimento de sentença, é cabível o embargo de terceiros até 5 dias depois da expropriação do bem. Então, já na fase final do cumprimento de sentença, ainda é cabível os embargos de terceiro. O que é expropriação do bem? A expropriação do bem é retirar o bem da propriedade do devedor e incluí-lo na propriedade do próprio credor ou de um terceiro que adquiriu num leilão ou por alienação por iniciativa particular,
São aquelas formas de cumprimento de sentença em que eu vou retirar um bem que foi penhorado e já transferir para o próprio credor, se for adjudicação ou se for uma venda por iniciativa particular ou por leilão, em que um bem penhorado foi arrematado por alguém no leilão, e aí esse que arrematou vai pegar uma carta que o judiciário vai emitir para ele, autorizando a ele transferir o bem arrematado para a propriedade dele. Então, os embargos de terceiro, em que o terceiro está tentando desvincular um bem de um processo, porque houve constrição, é cabível até na fase de cumprimento de sentença. E o Código fala que até 5 dias depois da expropriação do bem, seja por iniciativa particular, por leilão, ou o próprio credor adjudicando esse bem, mas sempre tem que ser antes da assinatura da respectiva carta. O que quer dizer isso, antes da assinatura da respectiva carta? Como eu disse agora há pouco, a expropriação de bens na fase de execução, ela se dá por diversas formas. Iniciativa particular, quando o próprio credor informa que um bem penhorado, ele mesmo vai tentar vender e pede um prazo para isso. Se ele consegue vender esse bem penhorado, o juiz então vai emitir uma carta em favor desse que adquiriu o bem. Existe uma outra forma de expropriação, que é leilão. O leilão é uma forma em que o próprio judiciário tenta vender um bem penhorado. No dia do leilão, né, no horário designado, alguém arrematou, ofereceu lá o lance, arrematou, e aí o judiciário, então, vai emitir uma carta de arrematação, autorizando o arrematante a transferir a propriedade do bem penhorado para ele. E também tem a adjudicação, que o próprio credor vai informar o seguinte: olha, foi penhorado um bem, eu, o credor, tenho interesse em ficar com esse bem, ao invés de vendê-lo por asta pública ou vendê-lo por iniciativa particular, eu tenho interesse de ficar com o bem. Então ocorre a adjudicação. O judiciário, então, emite uma carta. Então, em todas as modalidades de expropriação de bens, o judiciário emite uma carta autorizando a transferência da propriedade, que antes era do réu, que no caso é o executado. Então, antes de assinar a carta, é cabível os embargos de terceiros. A partir do momento que a carta foi assinada, aí já não é cabível mais a oposição de embargos de terceiros. Ou seja, os embargos de terceiro, ele tem, como eu disse, um momento muito longo dentro do processo, na fase de conhecimento até o trânsito julgado da sentença, e na fase de cumprimento de sentença até antes da assinatura da respectiva carta que teve a transferência do bem, seja por carta de arrematação, carta de adjudicação ou carta pela venda por iniciativa particular. Então, existe um momento razoável para que o terceiro que queira tentar defender a posse ou a propriedade de um bem que foi constrito num procedimento, ele tem um momento bem assim, considerável, tá? Então, essa é a tempestividade, vamos dizer assim, dos embargos terceiros. E serão distribuídos, como eu disse, por dependência. Aí vem uma informação interessante. Quem tem legitimidade passiva nos embargos de terceiros, que é ativa, nós já vimos que é o terceiro que não faz parte do processo, mas que um bem do qual ele é possuidor ou proprietário sofreu uma constrição, ou uma ameaça de constrição. Então, ele, terceiro, distribui por dependência os embargos. No polo passivo, eu vou afirmar para vocês que existe um litisconsórcio passivo necessário. Quando eu falo em litisconsórcio passivo necessário, eu estou dizendo que, obrigatoriamente, uma demanda deverá ser formada por mais de um réu. E quem serão esses litisconsortes necessários? Serão ambas as partes do processo principal.
Então, os embargos de terceiros serão distribuídos por dependência, no exemplo, a reclamatória trabalhista. Na reclamatória trabalhista, eu tenho o autor, que é o reclamante, e tenho a empresa ré, que é a reclamada, e os seus sócios, que já houve a desconsideração da pessoa jurídica nesse exemplo. Então, eu vou incluir tanto o reclamante como os reclamados no polo passivo dos embargos de terceiros. Por isso que eu digo que eu vou ter um litisconsórcio passivo necessário. Obrigatoriamente, eu tenho que incluir ambas as partes do processo principal no polo passivo dos embargos de terceiro. Ok? Bom, agora vamos para as considerações finais dos embargos de terceiros. Nós já vimos, então, que existe um litisconsórcio passivo necessário, né, que será distribuído por dependência. Então, se ele é distribuído por dependência, eu estou iniciando uma nova atividade jurisdicional, mas vinculada ao processo principal. Então, aqui eu faço o quê? O advogado tem que fazer uma petição inicial. Na petição inicial, ele vai endereçar para o juízo competente, distribuir por dependência, qualificar a parte embargante, que é o terceiro, vai qualificar as partes embargadas, que são ambas as partes do processo principal, narro os fatos, vou fazer os fundamentos, fazer os meus pedidos, requerimentos, atribuir valor de causa. É uma petição inicial. Eu estou iniciando uma nova atividade jurisdicional. Tá? Nos embargos de terceiros, é cabível requerimento de liminar. O que seria uma liminar? A liminar é quando eu pretendo que o juiz já me dê uma resposta no início da atividade jurisdicional. A gente, inclusive, fala em liminar inaudita altera partes, sem oitiva da parte contrária, antes mesmo da parte contrária ficar ciente e tomar conhecimento que existe uma demanda contra ele, o juiz já vai manifestar se defere ou não uma liminar. Nesse caso, qual que é a liminar que o embargante pode requerer? Que já no início do processo já seja determinado a favor dele a reintegração da posse ou a manutenção da posse. A reintegração, se realmente ele perdeu a posse, o esbulho possessório. Então, eu quero ser reintegrado na posse de um bem que não deveria ter acontecido isso por constrição judicial, porque o terceiro, ele é um terceiro adquirente de boa-fé. Ou eu posso requerer uma liminar para ser mantido na posse. Efetivamente, ainda não perdi a posse, mas já houve uma determinação de uma constrição de um bem, mas que ainda não efetivamente aconteceu. Então, eu estou pedindo para ser mantido na posse. Eu posso requerer, então, que tanto a manutenção como a reintegração sejam feitas liminarmente. É perfeitamente cabível liminar nos embargos de terceiro. Só que o juiz pode, ele não deve, eu estou dizendo que o juiz pode exigir a prestação de uma caução para fins de deferimento da liminar. Então, é um critério do julgador exigir ou não a prestação de uma caução para fins de deferimento de uma liminar de reintegração de posse ou de manutenção de posse. Mas eu não estou dizendo que, primeiro, o juiz ele tem várias possibilidades quando os autos são conclusos para ele manifestar sobre a liminar. Ele pode indeferir de imediato a liminar, e aí se o advogado não concordar com o indeferimento, como é uma decisão interlocutória, ele poderá interpor o recurso de agravo do instrumento e tentar reverter a situação. Ou o juiz pode deferir de imediato, defiro a liminar de reintegração ou manutenção de posse em favor do embargado, ou ele pode condicionar o deferimento da liminar com a prestação de uma caução em que ele vai determinar o valor. Tá? E o advogado que está ajuizando
os embargos terceiros, opondo os embargos terceiros, ele pode não requerer liminar, porque a liminar não é um requisito obrigatório da petição inicial de embargos terceiros. Pode o advogado, se tiver elementos de convicção sumária ali do juiz, requerer que seja liminarmente reintegrado ou mantido na posse de um bem que foi construído por uma determinação judicial, tá? Então, a caução não é uma obrigatoriedade, é uma opção que o julgador tem de exigi-la ou não, beleza? Bom, e aí como que vai desenvolver o processo? Então, estamos nessa fase inicial. O advogado escutou o cliente, relatou a situação e descobriu, então, que ele deveria apresentar os embargos de terceiros para tentar preservar a posse ou a propriedade de um bem que pertence a um terceiro, mas que sofreu constrição em um processo qualquer. Então, ele faz a petição inicial, distribui, como nós vimos, com liminar ou não. O próximo passo que o juiz tem que fazer é garantir o contraditório e a ampla defesa aos embargados. Como eu disse, que eu tenho litisconsórcio necessário passivo, então eu vou ter pluralidade de partes no polo passivo. Então, os embargados serão citados para que, caso queiram, conteste os embargos de terceiros no prazo de 15 dias. E aí uma informação importante é o seguinte: a citação, geralmente, ela é pessoal. É através da citação em que o réu, e no caso o embargado, ou embargados, né, tomam conhecimento que existe esse procedimento de embargo de terceiros, portanto, eles podem se defender no prazo de 15 dias. O que a lei fala? Se o embargado, que é uma das partes do processo principal, já tiver advogado constituído, a citação do embargado se dará através do advogado constituído. Então, no exemplo, eu tinha lá a reclamatória trabalhista, em que eu tenho um reclamante com seu advogado, e o reclamado, que é a pessoa jurídica, e os sócios, que já houve a desconsideração, todos estão com procuradores constituídos. Então, quando o terceiro apresenta os embargos de terceiros, o juiz, ao determinar a citação dos embargados para contestarem, essa citação se dará por uma publicação no diário eletrônico, através dos advogados cadastrados de cada embargado. Por quê? Porque eles são partes do processo principal e já têm advogados cadastrados. Mas aquela parte que não tiver advogado representando lá no processo principal, aí a citação desse embargado terá que ser pessoal, tá? Então, a citação nos embargos de terceiro dos embargados será pessoal se não tiver advogado constituído no processo principal. Pode ter acontecido de um réu, de um reclamado, né, do processo principal, ter sido citado, mas não constituiu advogado, não contestou, é revel. Então, nesse caso, como houve os embargos sendo opostos, o judiciário tem que determinar a citação desse embargado pessoal e os demais através dos advogados, tá? E aí, gente, é aquilo que eu falo com vocês. Quando a lei disciplina um procedimento especial, e no exemplo, e no caso, aliás, são os embargos de terceiros, depois que passar uma fase do processo em que é especial, eu vou agora seguir regras do procedimento comum. Aí eu vou para a regra geral do procedimento. E olha que interessante. Depois que eu passo essa fase inicial dos embargos de terceiro, sabendo quanto que é cabível, né, do litisconsórcio passivo, dos embargados serem citados através dos advogados, da possibilidade de liminar e o juiz exigir ou não a prestação de caução, depois do prazo findado da contestação dos embargados, o processo ele vai seguir agora regras do procedimento comum. Aí ele deixa de ser especial desse momento para frente. Desse momento, após o término da contestação para frente, eu não vou ter nenhuma regra especial desse procedimento. Eu vou cair lá no comum
do procedimento comum. Qual que vai ser? Depois que os embargados contestarem, intima o embargante para impugnar a contestação. Depois de impugnada a contestação, o juiz vai verificar os pontos controvertidos, fazer o saneamento do processo, ver se tem necessidade de produção de outras provas ou se já é cabível o julgamento antecipado da lide. Tudo regra do procedimento comum. E aí, depois de findada a instrução, o juiz, então, vai proferir a sentença. Por que sentença? É um processo novo que se iniciou. É uma nova atividade judicial. E a atividade judicial se encerra com uma sentença. Então, o juiz profere a sentença em que ele pode acolher os embargos. Se ele acolhe os embargos, ele está dizendo, então, que aquele bem que sofreu constrição no processo principal está sendo liberado para o terceiro, porque o terceiro conseguiu demonstrar que ele é um terceiro adquirente de boa-fé. Por outro lado, se ele entende que não, o terceiro não conseguiu provar que ele é um terceiro de boa-fé, portanto, mantém a constrição no bem, sentença também. Aí as partes que se sentirem prejudicadas interpõem um recurso de apelação. Só de curiosidade, nesse exemplo que eu trabalhei aqui para explicar os embargos terceiros, o que é provável que aconteça? O juiz provavelmente vai acolher a tese do embargante. Por quê? Porque quando ele adquiriu o bem pertencia a um dos sócios. E esse sócio, ele não era parte no processo trabalhista. Não havia nenhuma constrição, nenhuma averbação de impedimento de venda na matrícula do imóvel. Ele se certificou, pegou todas as certidões negativas. Então, ele não agiu de má fé. E a desconsideração da pessoa jurídica aconteceu, incluindo os sócios do polo passivo da reclamatória trabalhista, depois dessa venda. Só depois é que houve a inclusão. Então, depois dessa inclusão, se tivesse sido comprado o imóvel do reclamado, aliás, após a desconsideração, aí sim o terceiro não ia conseguir demonstrar que ele era de boa fé. Mas como aconteceu antes, provavelmente o juiz vai acolher a tese e vai mandar liberar o bem, tá? Então não esqueçam, os embargos de terceiros é cabível nessa situação em que eu estou preocupado em preservar a posse de um bem ou a propriedade de um bem que sofreu constrição judicial. O terceiro, então, vai tentar reverter essa situação, provando a sua condição de terceiro de boa-fé para ocorrer a liberação desse bem. Tá? Então, esses aí são os principais pontos que eu queria mostrar para vocês com relação aos embargos de terceiro. Beleza?